Hoje a gente vai falar de um tema muito especial, muito familiar a cada um de nós. Eu tenho aqui no estúdio o pastor Clayton. Pastor Clayton, que é o diretor da Faculdade Refini e Colégio Seduc. A paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio 107,5. É um grande prazer para mim estar aqui juntamente com o professor Elias para a gravação deste episódio especial do Dia dos Pais do nosso programa Cultura em Ação do Seduc e da Faculdade Refidim. Que Deus lhe abençoe e tenha uma boa audiência enquanto conversamos aqui com você. Com certeza o senhor tem experiências muito belas, muita coisa para partilhar com a gente sobre esse lugar de ser pai. E eu tenho aqui no estúdio meu amigo querido pastor Clayton. Pastor Clayton, começando já a nossa conversa de antemão, eu gostaria de ouvir um pouquinho, ou gostaria que você partilhasse comigo e com os nossos ouvintes o que significa para ti ser pai. Quais os sentidos que esse termo paternidade evoca na sua mente? O que o Senhor tem a dizer sobre esse lugar de pai? Ser pai para mim é uma das coisas mais importantes da vida, porque o fato da gente ser pai significa que há uma perpetuação daquilo que a gente é, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente se tornou em Deus, em outras pessoas, no caso as minhas duas filhas. Por isso ser pai para mim assume um significado muito importante, muito profundo, porque vai muito além de apenas ser o provedor financeiro, vai muito além de apenas educar alguém, porque, na verdade, nós estamos compartilhando com aquelas pessoas que são nossos filhos e filhas, parte daquilo que somos, quem nós somos, e compartilhamos a nossa vida e preparamos também esta pessoa para ter uma vida plena, digna e completa em Deus. Por isso, ser pai é uma das coisas mais importantes que alguém pode ser na vida. Claro que existem muitos tipos de pais. A gente vê que muitos pais, às vezes, eles não compreendem esse sagrado ofício de ser pai e abandonam os filhos. E às vezes os pais mesmo estão presentes, mas fazem o que se chama de abandono emocional. Porém, ser pai é justamente prover ao filho este legado de valores que são alcançados a partir da potencialização do fato de sermos pai. Muito interessante, pastor Clayton, essa proposta que o senhor apresenta de fazer essa correlação da relação de pai com a questão de provedor, da questão de educar. E o senhor também desloca um pouquinho essa percepção para esse lugar também da questão de partilha de valores, né? Essa partilha de valores, essa preparação dos filhos para uma vida, digamos assim, distante dos pais, nessa perspectiva que a Bíblia nos ensina desse sair, né? De deixar pai e mãe para constituir o seu lar. Então acho que isso de fato, percebe-se, fica claro nas palavras do Senhor, que também é uma das dimensões da paternidade. Seguindo com a nossa conversa, eu tenho mais uma pergunta para fazer para o Senhor e, na verdade, é um pedido, né, que o Senhor partilhe um pouquinho com a gente de forma breve sobre alguma ou algumas das experiências mais belas que têm marcado a sua trajetória paterna. Coisas que ficaram na mente do Senhor, que são indeléveis, que o Senhor olha para elas e quando lembra dá aquele sorriso de tão belo, de tão significativo que foi essa experiência. Fale um pouquinho para a gente, pastor. Deus me abençoou com duas filhas, a Letícia e a Taine. Mas não existe nada mais sublime do que o primeiro olhar que a gente como pai tem para com os nossos filhos, no caso as minhas duas filhas, especialmente a Letícia, que é a minha filha mais velha,
este primeiro olhar para ela, para o seu rosto, isso traz uma grande responsabilidade, mas também uma grande alegria ao percebermos que naquele pequeno ser há uma extensão do nosso próprio ser, e também aquele ser é uma grande dádiva, um presente de Deus para a nossa vida, e isso representa muito para a gente como pai. Outras trajetórias importantes também na vida dos nossos filhos também se tornam e experiências marcantes. Por exemplo, quando elas aprendem a ler, quando elas fazem para a gente a primeira leitura de algum texto, ainda que breve, quando elas ganham o seu primeiro salário, né, quando elas tomam a decisão por servirem a Deus, quando a gente vê os desenvolvimentos, os crescimentos que elas têm, as intuições que elas têm da vida, a maneira como elas encaram e organizam a vida delas, cada uma de uma maneira particular e especial, isso tudo são coisas que marcam bastante a trajetória paterna. Enquanto o senhor falava, eu fiquei imaginando esse primeiro olhar, né? Até dá uma vontade de ser pai, mas tudo ao seu tempo. No tempo de Deus chegará a minha vez. Com certeza deve ter sido uma experiência linda e que marcou e marca a memória, e com certeza que será carregado por toda a vida, né? Pastor Clayton, como sabemos, na vida nem tudo é rosas. A gente tem também os espinhos, então temos os dramas dessa experiência paterna. Então eu queria ouvir um pouquinho, claro, dos dramas e das benesses dessa experiência paterna, principalmente agora nesse contexto de isolamento social, em que pais estão passando mais tempo, digamos, os pais que estão fazendo home office, estão passando mais tempo com os seus filhos. Então, nos fale um pouquinho desse lugar, dessa experiência de lidar mais próximo com os filhos. Sabemos que para o senhor, suas filhas já são jovens, então... mas aqueles pais que têm suas crianças, né? Então, com certeza, talvez ouvir um pouquinho desse lugar, pastor, ajuda um pouquinho também na experiência desses pais. É interessante a experiência do isolamento social. Claro, existem as dificuldades, óbvio, né? Mas também existem muitas coisas boas, porque como a gente trabalha o dia todo fora de casa, esse estar em casa agora em home office é muito importante, porque aproxima mais a família. Não que eu estivesse longe da família, jamais, mas nos dá a possibilidade da proximidade durante um maior tempo do que era antes, e isso, óbvio, tem um valor muito grande na intimidade e no convívio saudável da família. Por isso eu achei muito interessante esse momento, exatamente pela valorização e apoio que a gente tem da família. Penso que talvez a palavra que mais define esses momentos mesmo é essa questão dessa proximidade, né? E a ideia de proximidade aqui, como o pastor já colocou, não estamos a pensar na proximidade no sentido de que havia um distanciamento familiar. Em alguns lados, claro, havia assim, né? Mas a gente está falando também nessa proximidade física, no sentido de agora estarem mais frequentemente participando do mesmo espaço, do mesmo lugar, convivendo, digamos assim, na maior quantidade de horas que o dia tem, né? E isso, de certa forma, então, acaba tendo essa proximidade. E talvez uma das questões, ou pelo menos eu penso, é no sentido de esses espaços, esses lugares, que as famílias aproveitem, né, para fazer com que isso coopere
cada vez mais para o bem familiar. Então, no sentido de criar condições, criar atividades, modos de lidar com essa proximidade para que isso solidifique cada vez mais a própria relação familiar, né? Porque, como seres humanos, então a gente tem que assumir esse protagonismo, essa autonomia de reinventar nossos mundos, nossos espaços, então criar condições para que esse estar cada vez mais próximo, que é provisório, né, porque sabemos que depois da pandemia passa, que pelo menos a gente consiga criar momentos belos, prazerosos para desfrutarmos mais desse lugar familiar. Seguindo com o nosso diálogo, Pastor Clayton, já estamos praticamente caminhando para o final mesmo, finalzinho do nosso programa. Então eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem de incentivo, encorajamento de um pai para outros pais. Então, para falar um pouquinho dessa experiência, dos seus desafios, encorajando ou incentivando outros pais nessa experiência paterna. Antes de dar uma palavra de incentivo aos pais, eu gostaria de lembrar um personagem bíblico que teve muitos filhos e que foi negligente com esses filhos e teve sérios problemas, que foi Davi. O rei Davi, ele tinha muitas demandas, muitas coisas a realizar, ele tinha um reino todo para administrar e também tem muitos filhos. E, logicamente, quem tem muito trabalho, um reino do tamanho de Israel para administrar e muitos filhos, não vai dar conta com eficiência dessa sublime tarefa de ser pai. Por isso, Davi, ele foi um pai que teve bastante falhas e, justamente por isso, ele colheu muitas coisas negativas na família dele. Morte, traição, estupro, incesto, enfim. Então esse é um modelo não positivo de pai. Mas o incentivo e o encorajamento que eu dou, e é algo que eu também procuro fazer bastante, é um exercício talvez um tanto quanto difícil, mas é necessário, em pensar na figura de pai sob o ponto de vista de que a primeira impressão que nossos filhos têm de Deus como pai é a impressão que nós, homens, passamos a eles como pais. Então, se eu passar para as minhas filhas a ideia de um Deus bravo, vingativo, justiceiro, elas vão também ter essa ideia de Deus, porque eu estou sendo esse modelo de pai bravo e justiceiro. Porém, se eu for um pai amoroso, carinhoso, acolhedor, claro, isso não significa que eu não deva dar limites aos meus filhos e discipliná-los, é óbvio que sim, porque uma das características do amor é que o amor ele também disciplina. Ao mesmo tempo que o amor dá a liberdade, ele também sabe ser severo quando é necessário. A falta da disciplina por parte de um pai é justamente a falta de amor. Porém, essa disciplina precisa sempre ser dada com muito afeto, com muita conversa, de formas que a criança ou o filho saiba por que a disciplina, porque é justamente a maneira como eu trato, como eu acolho, como eu recebo o meu filho, a minha filha, é que vai criar nele a imagem de Deus. Por isso, o quanto mais amoroso, carinhoso, afetuoso eu for com os meus filhos, tanto mais nobre e bela será a imagem que esse filho fará de Deus, e tanto mais fácil também será para este filho estabelecer relações sadias com as pessoas à sua volta, com o mundo, especialmente com Deus. Então, quanto mais eu demonstrar esta grandeza de Deus através da minha paternidade, tanto mais eu vou conseguir criar filhos saudáveis, filhos preparados para a vida
e filhos corajosos para enfrentarem os desafios que a vida tem. Portanto, criar e educar filhos é, acima de tudo, uma experiência de amor, é uma experiência de entrega, uma experiência de cuidado, aonde eu, como pai, abro mão de muitas coisas, talvez que sejam até do meu conforto, como, por exemplo, o meu tempo e as minhas próprias necessidades, em benefício dos meus filhos, para que eles tenham um bem-estar e para que eles conheçam através de mim o cuidado e o amor que Deus tem para com a vida deles. Eu lhe desejo um feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe muito seus filhos, suas filhas, e que através do seu exemplo de pai você possa gerar nos seus filhos algo muito altruísta, possa gerar neles a dignidade do Evangelho e permitir que eles se tornem pessoas completas em Deus, conhecendo a Deus através da sua paternidade. Que Deus lhe abençoe. Muito interessante essa relação que se faz, pastor Cleiton, que o senhor apresentou aqui para a gente, da questão da paternidade e da nossa percepção desse lugar paterno que Deus de Deus para a gente, né? Desse pai que é Deus. Muito interessante que essas duas coisas estão intimamente relacionadas, que de fato o modo como a gente aprende ou cria um conceito paterno a partir da relação com os nossos pais afeta diretamente a concepção, as percepções que a gente tem sobre esse lugar paterno que Deus nos concede, né? Muito obrigado, pastor Cleiton, obrigado mesmo, foi muito bom, muito lindo tê-lo aqui no programa.